Bom, meus amigos, vamos então resolver mais uma questãozinha de estatística, só que dessa vez envolvendo desvio padrão. É o seguinte, o indivíduo conseguiu investir nos meses de março, abril, maio e junho as taxas de 1,13% e 4%, respectivamente. No mês de julho, esse indivíduo investiu a taxa de juros que conferiu nesses 5 meses uma taxa média de 2,4%. Com base nessas informações, julgue o item que se segue relativo às taxas de juros correspondentes aos meses de março a julho. O desvio padrão dessas 5 taxas de juros é igual a 1,1%. Bom, eu quero que vocês dêem um pause aí, que eu vou trazer a resposta em 3, 2, 1. Ah, mas espera aí. Antes de eu trazer a resposta, eu gostaria muito, mas muito mesmo que vocês dessem um like para ajudar a gente a fortalecer o canal. Bom, vamos lá, pessoal. Então, esta alternativa aqui, ela está errada. Pessoal, aqui é o seguinte, ó. Um exercício que é um pouco complexo, tá? Mas não é difícil. É o seguinte, primeiro ele vai querer que vocês... ele está pedindo o desvio padrão. Bom, para encontrar o desvio padrão, pessoal, nós vamos ter que encontrar primeiro o quê? A variância. A gente encontra a variância e depois extrai a raiz quadrada da variância, tudo bem? Então, nós vamos encontrar a variância, que é a fórmula da variância. Ou nós podemos fazer o desvio em relação à média, ou então podemos fazer o seguinte, média dos quadrados menos o quadrado da média. Nesse exercício aqui, eu vou resolver dessa forma, tá? Mas se você quiser fazer pelo primeiro método, também não tem problema. Então, nós vamos ter média dos quadrados menos o quê, pessoal? Menos o quadrado da média. Bom, parou por aí? Não. Pelo seguinte, pessoal, que para você encontrar a média, você vai precisar do seguinte, você vai precisar fazer o somatório de x e dividir pela quantidade de elementos. Então, vocês observam o seguinte, que nós temos, pessoal, 3 fórmulas. Nós vamos ter que encontrar a média, depois a variância, e depois nós vamos ter que extrair a raiz quadrada da variância. Então, vocês observam que como se acumulou as informações, tudo bem? Pessoal, mas mesmo assim, apesar desse acúmulo, é uma coisa que aqui na estatística é super natural, tá? Então, vai ficar o seguinte, vamos lá. Vai ficar, vamos... antes de mais nada, pessoal, é o seguinte. Ele não passou a taxa de julho. Nós vamos ter que descobrir. Ele passou a taxa de maio a junho, porque ele está pedindo o desvio padrão de março a julho. Então, vamos encontrar primeiro a taxa de julho para depois calcular a média, tá, pessoal? Então, a média, então vai ficar o seguinte, vamos lá. Como que é a fórmula da média? Nós vamos ter o somatório dos elementos e dividir pela quantidade. Então, 1% mais 1% mais 3% mais 4% mais a taxa, tá, de julho dividido pela quantidade de elementos vai dar para a gente uma média de quanto, pessoal? De 2,4. Parou por aqui? Não, pessoal. O que nós podemos fazer? Vamos somar, ó. 1 mais 1 dá 2, 2 mais 3 dá 5, 5 mais 4 dá 9. Então, 9 mais a taxa de julho é igual ao quê, pessoal? Esse 5 aqui que está dividindo, ele vai passar para o outro lado do sinal, só que multiplicando. Para ganhar tempo, eu vou fazer direto, tá? Então, 5 vezes 4 dá 20, coloco 0 e sobe 2. 5 vezes 2 dá 10, com 2, 12. Então, pessoal, uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Então, ficamos com 12. Bom, é o seguinte, o que nós podemos fazer aqui? Podemos deixar essa taxa de julho aqui quietinho na dele, esse 12 também, e esse 9 que está positivo, nós vamos passar para o outro lado do sinal, só que negativo. Então, vai ficar o seguinte, a taxa de julho vai ficar igual a 12 menos 9 dá igual a 3. Então, pessoal, a taxa de julho ficou igual a 3%, tá? Bom, agora sim, pessoal, agora nós podemos partir para o desvio padrão, tá? O desvio padrão, só lembrando que nós vamos utilizar esta fórmula aqui, média dos quadrados, ou melhor, nós vamos partir para a variância, e depois que nós encontramos a variância, a gente extrai a raiz quadrada, tá? Que é o desvio padrão. Então, a fórmula da variância que nós vamos utilizar é essa aqui. Média dos quadrados menos o quadrado da média. Média dos quadrados, pessoal, a gente pode fazer o seguinte. Vamos pegar todos esses elementos aqui, elevar ao quadrado e depois a gente encontra a média, tudo bem? E depois a gente divide pela quantidade de elementos. Então, 1 ao quadrado é igual a 1. 1 ao quadrado é igual a 1. 3 ao quadrado é igual a 9. 4 ao quadrado é igual a 16. E 3 ao quadrado é igual a 9.
Tudo isso dividido pela quantidade de elementos, que são 5 elementos, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Então vai ficar o seguinte, ó. 16 mais 9 dá 25, 25 mais 10 dá 35, 35 mais 1 dá 36. Então nós vamos ter 36 dividido por 5. Então fazendo essa continha aqui, 36 dividido por 5, é o seguinte, 7 vezes 5, 35. Para 36 falta 1. 1 não dá para dividir 5, vamos colocar uma vírgula e um zero. 2 vezes 5 dá 10, para 10, zero. Então encontramos uma média dos quadrados de 7,2. Vou apagar isso aqui, porque isso aqui é a média dos quadrados, tá? Então a média dos quadrados ficou 7,2. Bom, pessoal, agora sim, a variância vai ser 7,2, a média dos quadrados menos o quadrado da média. Pessoal, vamos ter que encontrar essa média aqui de 2, vamos ter que pegar essa média de 2,4 e elevar ao quadrado, tá? Então, 2,4 elevado ao quadrado, 4 vezes 4, 16, coloca o 6 e sobe 1. 4 vezes 2, 8, com 1, 9. 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 2 dá 4. Então aqui vai ficar 6, 8 mais 8, 16, com 1, 17, coloca o 7 e sobe 1. 1 mais 4 dá 5. Então quantas casas depois da vírgula? 1, 2. Então vamos contar da direita para a esquerda, 2 casas. 1, 2. Então encontramos 5,76. Então a variância ficou 7,2 menos 5,76. 7,2 menos 5,76. Vai ficar 0, não dá para subtrair 6. Vou pegar emprestado. Aqui fica 1 e aqui fica 10. 10 menos 6 dá 4. 1 menos 7 não dá, vou pegar emprestado. Aqui fica 6, aqui fica 11. 11 menos 7 vai dar 4, vírgula embaixo de vírgula, e 6 menos 5 vai dar 1. Então, pessoal, encontramos 1,44. Esse aqui é o que, pessoal? Isso aqui é a nossa variância. Mas não é a variância que ele está pedindo, ele está solicitando o desvio padrão. Tudo que precisamos fazer é extrair a raiz quadrada de 1,44, tá? Meus amigos, como faz para extrair essa raiz quadrada? Eu não faço ideia, mas eu vou ser sincero com vocês, tá? Eu vou ignorar essa vírgula e vou extrair a raiz quadrada de 144. Extraindo a raiz quadrada de 144, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte. Quem não sabe resolver a raiz quadrada à mão, pessoal, eu vou deixar aí, ou melhor, eu quero que vocês comentem aí abaixo falando, professor, passa o link de um vídeo no YouTube que ensina a calcular a raiz quadrada da mão. Que daí eu deixo no comentário e vocês vão lá e aprendem, tudo bem? Bom, eu gosto de utilizar esse método que eu aprendi no YouTube. Mas se vocês quiserem utilizar um outro método, sintam-se à vontade, tá? Então, a raiz quadrada, pelo método que eu faço, vou separar de 2 em 2 e vou fazer o seguinte. Vou encontrar o quadrado perfeito que mais se aproxima do 1, que no caso é o próprio 1. Agora eu vou pegar esse 1 aqui e vou dobrar ele. Então vai ficar o seguinte, vou fazer 20 alguma coisa que multiplica alguma coisa e tem que dar o quê, pessoal? Esse valor que sobrou, 44. Então é o seguinte, ó, 22 vezes 2 dá 44, para 44, 0. Então esse 2 aqui, ele vai vir para cá. Então a raiz quadrada é igual a 12. Só que tem um detalhe, pessoal. Como aqui nós tínhamos 2 casas, tá? Se fôssemos 4 casas, nós iríamos andar 2. Nós sempre vamos trabalhar com a metade, tá? Então, a metade de 2 é quanto? É 1. Vai ficar 1 para cá e 1 para cá. Então, pessoal, vou andar da direita para a esquerda somente uma casa. Então, o desvio padrão aqui vai ficar igual a 1,2. E o exercício está falando o seguinte, que o desvio padrão é igual a 1,1. Não, pessoal, 1,1 não é 1,2. Então, por esse motivo, esta afirmativa aqui, ela está errada. E, pessoal, eu vou deixar aqui abaixo no link, ou vai aparecer aqui abaixo no link, ou em algum lugar aqui da tela, a aula a qual eu explico melhor a parte de desvio padrão, tá, pessoal? Então, para quem não entendeu muito bem essa resolução, assista a teoria, tudo bem? Nos vemos nos próximos exercícios, pessoal.